Então nós vamos ler hoje Levítico, é um livro escrito por Moisés, capítulo 6, versículo de número 13. Que está escrito assim, queridos irmãos em Cristo Jesus, versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vou repetir: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Irmãos, eu li somente um versículo, mas eu quero explicar para os irmãos aqui algo bastante costumeiro. O fogo do Senhor. Eu tenho visto alguém dizer assim, ao longo da minha vida cristã, eu ouvi centenas de vezes: Deus é misericordioso, mas também é um fogo devorador, em um tom de ameaça. Por pessoas que não entendem o Evangelho, não faz estudo bíblico, não conhece a palavra de Deus e falam totalmente erroneamente, vamos dizer assim, totalmente errado, ao entendimento errado. Aquele que não tem o fogo devorador do Senhor, irmãos, ele não é consumido de seus pecados. É necessário ter esse fogo devorador do Senhor em nós. O que seríamos se o nosso coração não se aquecesse com a chama do Senhor? Quem seríamos? Gelados, vazios. E quando o próprio Senhor fala que Ele é misericordioso, mas também é um fogo devorador, a intenção aqui não é em julgamento somente, irmãos queridos, mas é que nós, alma que não tem no altar, dentro de si, dentro do teu coração, que é o templo, o altar do Senhor, a morada do Espírito Santo de Deus, ele não é convencido dos seus pecados, do juízo, da sua justiça. Aí quando pregam a você, ele é um fogo devorador, é misericordioso, mas também é um fogo devorador, está te impondo algo sobre ameaça. E não é isso, irmãos, o que a Bíblia está dizendo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É isso que nós vamos entender sobre o Evangelho da Palavra de Deus, que acabamos de ler. Aqui se trata da lei de Deus. Moisés está sendo usado por Deus para pregar a lei do Senhor. Bem, primeiro eu quero falar sobre tipologia. O que é, irmão André, tipologia? Irmãos queridos, eu quero gastar o meu tempo, este momento agora da palavra, explicando aos irmãos um sacrifício contínuo, que é uma tipologia. Que é a tipologia? Apontando que um tipo de Cristo precisa estar em nós. E este fogo aceso no altar aqui, que Moisés está falando, irmãos, é uma tipologia apontando para Cristo, para eu e você sermos mais parecidos com o Senhor Jesus possível, para que os atributos da salvação, as evidências da salvação em nós esteja sendo evidenciada. Nós precisamos desta tipologia, deste fogo que vai apontar uma tipologia que há Cristo em nós, irmãos. Quando olhamos, por exemplo, para Moisés, nele tem uma tipologia, ou seja, apontando para Cristo, é um tipo de Cristo. Quando nós olhamos para Isaac também, irmãos, é um tipo de Cristo. Falamos sobre isso esses dias. Quando nós olhamos, por exemplo, quando nós olhamos para a serpente no deserto, que está pendurada em uma estaca, e todo o povo de Deus que estava no deserto agora, e eram picadas pela serpente, quando olhavam para ela, para a serpente de cobre, naquela estaca que Moisés fez, não tinha o poder do veneno que poderia matar, porque ali também aquela serpente esticada naquela trave no deserto, simbolizava um tipo de Cristo. E nós não somos diferentes, irmãos. Moisés era um homem santo de Deus, errou, pecou, mas ele tinha uma brasa viva que queimava o seu coração. Era Deus consumindo os pecados dele, em uma forma de sacrifício, sacrificar em oferta de libação o seu próprio pecado, os nossos próprios pecados, de manhã e de noite.
Nós vemos, por exemplo, as libações que eram oferecidas lá no livro de Êxodo, escrito por Moisés. O sacrifício era apontado como uma tipologia, o carneiro, o cordeiro que era oferecido como libação de pecados. Ali também apontava para Jesus Cristo como o único cordeiro, sacrifício, vicário para nós, oferta e ofertante. Irmãos, e este fogo era aceso. E este fogo, esta chama, não podia se apagar. Ela precisava permanecer acesa, porque ela consumia todo o animal que estava ali, toda aquela algo oferecido como sacrifício em libação dos seus pecados, seja o legumes, a verdura, seja ali, irmãos, o animal. Nós vemos, por exemplo, o primeiro culto oferecido em Gênesis, capítulo 4, versículos 5 e diante. Nós vemos o primeiro culto, Caim e Abel. Caim ofereceu, queridos irmãos, da gordura, ofereceu o Senhor animais, ou melhor dizendo, Caim ofereceu, irmãos, e Abel foi ao Senhor, ofereceram animais, verduras, legumes ao Senhor, em ofertas e libação como um culto a Deus. E nós sabemos que Deus olhou para a vida de Caim, depois sua oferta, olhou para a vida de Abel e depois sua oferta. Nós vemos o que eles ofereceram ao Senhor foi de coração, mas ambos em seus corações estavam em pecado diante do Senhor. O seu coração estava não aberto expositivamente, mas só um deles, como Abel, estava preparado para oferecer o sacrifício. Caim estava sobre o seu coração a maldade. Nós vemos, irmãos, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Abel apresentava ovelhas. E Deus então olhou para ele e depois olhou para a sua oferta, a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Depois olhou para Caim e sua oferta não se agradou sobremaneira, porque o coração de Caim era mau. E nós precisamos deste fogo aceso, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não só nos dias de hoje. Antigamente o povo de Israel, eles tinham uma total dedicação na adoração ao Senhor, e eles faziam isso com tanta dedicação, irmãos, total, que Deus também, não só antigamente, mas espera do crente de hoje. Quando nós vamos oferecer ao Senhor um culto, vamos adorar a Deus, precisamos estar com esta brasa viva, acesa no nosso coração. O fogo de Deus, irmãos, o fogo consumidor precisa estar aceso em nós. Talvez pregaram errado a você como ameaça, um tom de ameaça, de um Deus exclusivista que vai te matar, vai te fazer isso, vai te colocar para fora da igreja e vai riscar o teu nome e vai fazer isso. Não, irmãos, não. Esse fogo devorador precisa estar aceso em nós, irmãos. É Ele que nos purifica de todo pecado. Quando nós nos arrependemos genuinamente de nossos pecados. Como vamos diante do Senhor? Tem gente por aí dizendo que você não peca mais, só tem erros e falhas. Está errado, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aquilo que chamamos de depravação total, depravados em seus pensamentos. Tem um reformador, irmãos, o nome de João Calvino, acompanho muito, tenho muitas leituras sobre ele, tenho visto muito sobre, irmãos, as ministrações desse homem de Deus, que trouxe para nós, irmãos, o protestantismo. João Calvino tem uma frase que diz assim, ele diz bem assim: tudo que tem de bom em mim é Cristo, tudo que tem de ruim, esse sou eu mesmo. E aqui deixa bem claro, irmãos, que todos nós carecemos e necessitamos deste fogo santo do Senhor no altar, em nós, irmãos. Porque quando vamos oferecer o nosso louvor ao Senhor, a nossa adoração, precisamos oferecer, irmãos, o melhor para o Senhor, porque Ele merece o nosso melhor. Não tem como eu vir diante do Senhor com meu coração corrompido de pecados, de mentira, de engano, de trapaças, amarrado na circunstância com o coração cheio de dúvida. E é este sacrifício, melhor dizendo, é este fogo que precisa estar aceso sobre nós. Por quê? Porque Deus espera hoje uma total dedicação, irmãos. No momento em que nós vamos pregar, no momento que nós vamos adorar, no momento que nós vamos louvar, quando nós vamos orar, quando nós vamos viver, irmãos.
Não estamos diante do Senhor somente nesse momento para um culto de louvor e adoração. Desde quando nós levantamos pela manhã, o nosso culto racional se inicia. E ele só termina quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e o nosso corpo se descansa, a nossa mente se desliga deste mundo atual. Ali não tem como nós fazermos mais nada, irmãos. Por quê? Porque estamos totalmente desligados. Não tem ação sobre o nosso corpo e ele literalmente se desliga desta vida, desta terra, dos nossos sentimentos do coração. Mesmo que sonhamos, são canseira, reflexo dos nossos enfados. E claro que às vezes Deus usa dos nossos sonhos para falar conosco, mas Jeremias vai dizer que normalmente são reflexos da nossa canseira do dia a dia. Significa que aquele momento o nosso corpo está descansando. Estamos desligados, termina o nosso culto justamente quando nós deitamos da nossa cama. Irmãos, e aí que Deus quer que nós tenhamos com este fogo, esta brasa viva, acesa no altar do Senhor. E, irmãos, e entenda, o foco desta permanência, precisamos enfatizar para nós mesmos, irmãos, que este termo continuamente, vejamos no versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Este fogo, irmãos, precisa estar aceso. O fogo no altar do Senhor naquela época não era para ser reacendido do zero. Ele não pode se apagar, mas mantido. Isso, irmãos, ilustra a necessidade da vigilância constante. E de que maneira? Manutenção, a experiência com Deus. Tem gente que parece que se acomoda, irmãos. Olha, eu vou à igreja, eu sento ali, os irmãos estão cantando, o culto está acontecendo, tem gente orando, tem gente pregando a palavra, aí você olha para um e está lá mascando chicletes, olhando no celular, não tem vida com Deus, dentro da igreja, fuxicando, fuxiqueiro, fofocando, procurando defeito, rindo das pessoas, fazendo piada, tem aqueles que até fazem memes. Aí a pergunta é: o que está fazendo aí? Ainda acha que Deus tem a obrigação de agir, e quando Deus faz alguma coisa, quando acontece alguma coisa na vida, Deus fez um milagre. Irmão, eu não acredito nisso. Alguma coisa o camarada fez para merecer. Deus não age em coração insano, perverso, maldoso, maliciente. Deus não age. Deus não dá vitórias para gente que não está interessado, irmãos. Nós podemos até dar atributos a Deus, algumas bênçãos. Uma pergunta é: você fez por merecer? Alguma coisa você fez, porque Deus não agiu nisso não. O Deus que eu conheço não faz injustiça, não pratica as injustiças, irmãos. É muito simples de entender, e tem crente por aí, dando atributos a Deus, ao ímpio que recebe coisas, que prospera. Entenda, crente, não é Deus que agiu, é Ele mesmo, é o resultado do trabalho dEle, das mentiras, das trapaças, do engano, da falsidade, das hipocrisias. Quantos que estão por aí, irmãos, agindo dessa gente, deste jeito, desse tipo, e os irmãos da igreja olhando para a impiedade, para os ímpios, falando: puxa vida, eu conservo. Asaf fez isso, irmãos. Conservo a minha vida em justiça e Deus não age, mas a camarada ali faz tudo errado e Deus abençoa. Entenda bem, não é Deus que está abençoando, Ele está recebendo o galardão dele nesta terra, a partir daquilo que Ele está fazendo. Deus não é um Deus injusto, Ele é um Deus justo. Deus é justo, irmãos, e não pratica injustiça. Mas nós precisamos estar com esta brasa viva, continuamente, constantemente, nesta manutenção, experiência com Deus. Como nós fazemos para ter este fogo aceso? Estando na palavra de Deus, ouvindo os conselhos da palavra do Senhor, colocando a nossa fé em ação, diante das adversidades da nossa vida. Este altar, que esta brasa viva, precisa estar acesa no nosso coração.
Quando olhamos, por exemplo, irmãos, que há neste fogo sempre cinza, que está consumindo os nossos pecados e ficam algumas coisas sobre nós, e é necessário retirar estas cinzas como uma metáfora para a confissão dos nossos pecados. Todo lugar que tem fogo tem cinza. E que cinza é essa? Use a cinza como uma metáfora para ver o seu pecado, o meu pecado. A necessidade de confessar os nossos pecados diante do Senhor. Por quê? Porque tem um fogo aceso, consumindo nós. E esse fogo é o fogo do Espírito Santo profetizado por João, o discípulo, irmão, João Batista. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, que eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. É Jesus sobre nossa vida, o Espírito Santo de Deus convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça. Por quê? Porque o fogo, a brasa viva está acesa no altar. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. O fogo do Senhor, devorador, consumidor, que devora os nossos pecados, as nossas iniquidades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, Levítico 13, 6, 13, fala da oferta que era queimada diariamente e contínua, exigia 2 carneiros. Exigia dos carneiros um sacrifício. Exigia dos carneiros um sacrifício, Senhor. E estas ofertas como libações, é um sacrifício pela manhã. E normalmente lá em Êxodo nós vamos ver isso, no pôr do sol também eles teriam que ser sacrificados, irmãos, como libação, remissão de pecados. E ofertas queimadas adicionais eram sacrificadas aos sábados, eram oferecidas ao sábado, na lua nova e nas ocasiões de festas religiosas. Então, eles estendiam aos sábados ali, quando não se dava, irmãos, como fazer naquela semana, eles faziam sábados, e a exigência central era o fogo, que deveria ser mantido aceso em todo o tempo. E a queima contínua das ofertas significava a dedicação total do povo de Deus, do povo ao Senhor. Eles não podiam estar fora da presença de Deus, então eles tinham que estar ali, irmãos, e revezavam em turnos para que aquele fogo nunca se apagasse, precisava estar aceso. E então, irmãos, nessa mesma circunstância, como um significado simbólico, trazendo para os nossos dias de hoje, nós podemos configurar, irmãos, essa figura para compararmos a nossa vida espiritual no mesmo sentido no dia de hoje, que o fogo do altar Antigo Testamento representa também para o crente no Novo Testamento. Primeiro, o altar, o fogo e a adoração. E a certa ocasião, nesta instrução, nesta passagem que nós acabamos de ler, se relacionalmente, especificamente, irmãos, o sacerdote, era eles que iam com suas vestes talares no Santo dos Santos, e ali, irmãos, o indivíduo comum, ele não poderia, por exemplo, eu e você, se não fôssemos sacerdote, nós não teríamos acesso ao Santo dos Santos, não poderíamos ir ao altar. Hoje, Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes reais. E quem fez isso? Jesus. Somos chamados como reis, reconhecidos como reis e sacerdotes, porque não precisamos mais de um sacerdote comum, nós só precisamos de Jesus. É Ele que nos dá acesso a Deus, ao Santo dos Santos, o Monte Santo do Senhor. Naquela época era diferente. Nós precisávamos de um sacerdote, de alguém que nos ia no nosso nome a Deus e pedia perdão pelos nossos pecados, e ali oferecia como libação carneiro diante do Senhor, um cordeiro para a remissão dos seus pecados. No Velho Testamento, o fogo literalmente tinha que estar presente no altar. Por isso, o sacerdote tinha que, cada manhã, retirar as cinzas do dia anterior, para que a chama fosse reativada e a cinza atrapalhe o fogo. Ou seja, toda manhã, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e retirava aquelas cinzas, irmãos, porque a chama estava bem pequena, e quando aquela cinza retirava, ela atrapalhava, porque não tinha combustível.
Então retirava a cinza, colocava mais lenha, para que o fogo novamente voltasse a estar vivo. E no Novo Testamento, queridos irmãos, esse fogo deve estar sempre presente no templo novamente. E o que é fogo? O fogo é representado pela presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, em nossas vidas. Ninguém sobrevive sem este fogo do Senhor no altar. Ninguém sobrevive, irmãos, sem o Espírito Santo. E de que maneira ele age? Ele age quebrantando os nossos corações, renovando a nossa fé e transformando a nossa vida, queimando tudo aquilo que não agrada o Senhor. O verdadeiro batismo com fogo é o Espírito Santo em nós, agindo em nós. Este fogo, ele necessita estar sempre aceso, irmãos. Ele precisa estar sempre fumegante. E o que é o altar, irmão André? Te explico. O altar em nosso coração fala da nossa vida diante do Senhor, a nossa alma. É onde o Senhor reside, é onde está estabelecido o reino do Senhor, o governo do Senhor, o domínio do Senhor. Como igreja, nós somos templo, a morada do Espírito Santo de Deus, que deve estar erguida diante de Deus cada dia, como lugar de sacrifício e dedicação. Literalmente, o altar do Senhor em nós é Cristo em nós. Ele é o altar do Senhor. E Deus visita este altar a cada instante da nossa vida. Oh, aleluia, que exortação maravilhosa, que mensagem gloriosa, louvado seja Deus. É isso que você é, irmã, é isso que você é, irmão. E se você não é, deseje ser. Vai à presença do Senhor. Se o fogo está apagado sobre sua vida, se não há centelhas no seu coração, se não há presença de Deus, você precisa ir à presença do Senhor. E a graça de Deus está estendendo a você esta noite, para que você possa viver este momento, para que você possa ter o teu coração aquecido mais uma vez na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E o que é templo? A palavra de Deus: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita em vós, provenientemente Deus, e não sois vós de vós mesmos. Você é o lugar, é o seu corpo. Agora não é a sua alma, não é o seu coração, não é a sua vida, mas está falando do corpo todo, dos pés, do ponta da sua cabeça, a ponta dos teus pés. É o templo do Senhor, o nosso corpo, irmãos. E às vezes nós usamos este templo para fazer coisas que Deus não se agrada. Nosso coração e nossa alma irmãos, a morada do Espírito Santo de Deus. O nosso coração e a nossa vida é o altar. E quem é este altar? Cristo Jesus. Ele é representado por Jesus Cristo em nós. Irmãos do céu, se você está aqui esta noite e você se sente, você talvez se acostumou com qualquer coisa. E o que é essa qualquer coisa? Bênção. Parece que tem muita gente hoje que se sente bem, falando só de bênçãos, de coisas materiais, de coisas terrenas, de coisas que falam sobre sua vida. Por isso estão literalmente mortos e mortos diante do Senhor. É uma igreja que não tem vida, é uma igreja que não tem Cristo, é uma igreja que não tem esperança, é um templo que não tem vida, é um templo que não tem Cristo, é um templo que não tem esperança, é um altar que não tem vida, é um altar que não tem esperança, é um altar que não tem Cristo, é um altar que não fumega, que o seu fogo está apagado, que não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque só quer coisas desta terra, coisas desta vida. Não, irmãos, nesse altar precisa ter Jesus Cristo, nesse altar precisa ter o fogo de Deus, nesse altar precisa ter o Senhor, precisa ser salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E como nós aquecemos este altar? Como, irmãos, que há labaredas neste altar? A lenha. E o que é a lenha? É tudo aquilo que não agrada a Deus, que não traz satisfação ao Senhor, que não engrandece o nome do Senhor, como nossos pecados,
as nossas iniquidades, os nossos desejos, as nossas mazelas, as nossas imundícies. A lenha deve ser queimada, deve ser consumida. As cartas aos Hebreus dizem assim que sem santificação é impossível agradar a Deus. Sem santificação ninguém verá a face do Senhor. E esta lenha são os nossos pecados, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas iniquidades, as nossas mazelas. E esta cinza, elas precisam ser retiradas desse altar. E o que é isso? Nos lembra, irmãos, que há uma necessidade de renovarmos cada dia na nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo. E essas cinzas podem ser o seu passado. Talvez você está aqui esta noite desta maneira. Seu coração está amarrado no seu passado. Seu coração está amarrado num abuso na adolescência, na sua infância, por exemplo, num casamento mal sucedido. Talvez o seu passado seja uma decepção, uma frustração. E você colocou o seu coração em tudo isso. O Senhor está dizendo pela tua palavra que Ele está te oferecendo fogo do Espírito Santo, e este fogo devorador, este fogo consumidor não está aqui para te julgar. Talvez você cresceu ouvindo isso, alguém usou esta mensagem. Ele é misericordioso, mas é um fogo devorador para te expulsar de uma instituição, para arrancar você de perto de Deus, e você está aí condenada, jogada, e hoje o teu coração está deprimido, ansioso, ansiosa. Não, disseram errado, pregaram coisas que a Bíblia não diz. Hoje o Senhor está dispensando do céu, do altar do Senhor, a partir da sua palavra, do Evangelho, um fogo. Ele quer aquecer o seu coração e te chama de filho, te chama de filha. Arrependa hoje de seus pecados, vá à presença do Senhor. Jesus quer aquecer a chama viva, a brasa no altar que é Cristo em você. Ele quer perdoar o teu pecado, Ele quer perdoar os teus pecados, o teu sentimento do passado, te chamando: vem, segue-me. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há perdão para aquele que vai à presença do Senhor e diz: Senhor, reacende a brasa viva no altar. Eu quero sentir tua presença, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio da tua palavra, que a tua graça me alcance esta noite. O Deus do poder, o Deus santo, o Deus santo, o Deus santo, o Deus perfeito, o Deus soberano, Ele está reacendendo a brasa viva no altar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer consumir os teus pecados, e você tem muita lenha para queimar, eu tenho muita lenha, nós temos muita cinza para ser retirada. O Senhor está reacendendo a brasa. Aonde você estiver agora, clame: Jesus, Filho de Davi, vem acender esta brasa do altar que é Cristo em mim. Talvez faz muito tempo que você não sente a presença de Deus, por uma acusação, por alguém que te disse algo. Você não tem mais direito, de fato concordo, nem eu, nem você temos direito à salvação, porque ela é dada por graça, presente de Deus. É dom do Senhor sobre a nossa vida, presente de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Não foi o José, não foi a Maria, não foi Sebastião, não foi o Antônio, não foi o Osvaldo, não foi Ana, não foi ninguém que morreu por nós da cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos essa chama no coração, este fogo devorador. Foi Jesus Cristo, Filho de Deus, e assim profetizado por João Batista: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Oh, irmãos, que maravilha! Naquele momento onde Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo de Deus, em forma de uma pomba, assentou sobre ele, e uma voz que bradou desde a glória: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você precisa deste fogo, irmãos, eu e você como cristão não vivemos sem este fogo consumidor e devorador do nosso Pai Celestial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vá agora à presença do Senhor, vá agora à presença do Senhor. Confesse os seus pecados. Diga: Senhor, eu mesmo sei que tem muitos cristãos aqui que estão entendendo a mensagem. Você também, cristão,
que tem uma longa jornada com o Senhor, vá também, eu já vou agora. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não permita que este fogo nunca venha se apagar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não permita, Senhor, que esse fogo no meu coração jamais venha se apagar. Eu preciso deste fogo, eu preciso ser consumido de dentro para fora. Eu preciso que esta lenha, que são os meus pecados, e essa cinza, que são as coisas do passado, venha se lançado fora. Elas já foram incineradas, elas já foram apagadas. As marcas de Jesus Cristo no teu corpo levou os meus pecados. Você não é aquilo que falam, aquilo que diz a você. Não permita que a circunstância ou aquilo que falam de nós venha nos tirar diante do Senhor, jamais, irmãos. Mas permita que esta presença do fogo de Deus esteja no nosso altar, que é Cristo Jesus em nós, que o nosso corpo é a igreja, é o templo, e a nossa vida, o coração, é o altar do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa brasa viva precisa estar acesa sobre o altar. Louvado seja Deus. Devemos abandonar, irmãos, as nossas coisas do passado. Eis que faço coisas velhas, já se passaram, e tudo se faz novo. Louvado seja Deus. A experiência do ontem foi válida para ontem, mas hoje precisamos de uma nova experiência com o Senhor. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo aos filipenses, quantas coisas que Paulo, como Saulo antigamente, tinha praticado, mas ele não deixou a sua vida ancorada naquela dor, no teu passado, mas prosseguiu para o alvo. Quantos que se levantaram contra ele para dizimar a sua vida, sabemos que culminou no final da sua vida por causa de perseguição, por amor ao evangelho, e ele foi um mártir da palavra do Senhor, mas nunca parou por causa das afrontas. Não pare, irmãos, nunca mais. Se você parou, não pare. Haverá levantes, palavra de Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de rendição ao Senhor. Graças te dou, Pai. Jesus era um verdadeiro orador, intercessor. Se você deseja que este fogo no altar esteja aceso, vamos avançar, irmãos, para as coisas que estão diante de nós. O culto, projeto da salvação, a vida santificada. E que projeto? Talvez você não entenda, que projeto é esse de salvação, se estamos salvos? Ei, irmãos, esta obra já foi concluída em Cristo na cruz do Calvário, mas seremos glorificados da volta de Jesus. Aí sim, toda esta obra, o próprio Deus diz assim, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar aquilo que começou. Até a volta de Jesus, este fogo precisa estar aceso. Talvez falaram a você como um tom de ameaça. Olha, Deus é misericordioso, mas é um fogo devorador. Não é para te lançar para fora, é para te trazer para dentro, para a presença dEle. Não com tom de ameaça, mas com palavra de misericórdia. Você tem pecado, você tem errado, você tem caído, você tem tropeçado, você tem negado, mas o meu fogo está aqui pronto para te aquecer, para queimar toda a lenha e deixar que a brasa viva do altar fique fumegando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, aqui representado pelo fogo santo, aquele que aquece a nossa alma e que queima os nossos pecados, que aborda, que nos confronta do pecado, do juízo, da justiça do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que o fogo da sua vida com Deus e da sua adoração jamais se apague. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você for cantar, cante de todo o teu coração e deixa o fogo te queimar. Quando você for orar, ore de todo o coração e deixa esse fogo te queimar. Quando você for pregar, pregue de todo o seu coração e deixe esse fogo te queimar. Quando você for dedilhar o instrumento, soprar o instrumento, toque, dedilhe de todo o seu coração e deixe esse fogo te aquecer, porque enquanto você louva, este fogo consumidor que
porque o Espírito Santo te queima todo o teu pecado e te purifica diante do Senhor. Louvado seja Deus, te convence do pecado, do juízo, da justiça, e passamos a amar ainda mais o Senhor como Ele merece. Hoje precisamos de uma experiência contínua com o nosso Salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, façamos isso. E assim como as palavras de Pedro, aquele ato era competido ao sacerdote acender a chama, Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes diante do Senhor. Compete a mim, a você, estar sempre acendendo. Aí sim, irmãos, agora sim, essa é a nossa atitude, ir ao Senhor. Ele nos convida e te dá livre-arbítrio. É você quem decide. Agora sim, para que esta brasa esteja em nós, é nós, agora sim, irmãos, é nós que temos que ir. Ao ouvir a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração, mas aceite o anúncio do Evangelho. Esta brasa viva precisa estar no nosso altar, que é o nosso coração, a nossa vida, que é Cristo em nós. Todo aquele que entregou o coração a Jesus, sua vida ao Senhor, ele não vive mais, é Cristo que vive. Então, o altar do Senhor é Cristo Jesus do nosso coração e na nossa vida. Permaneça com esta brasa acesa no seu coração e você terá poder para vencer o pecado, para vencer o desespero, para vencer a dor, para vencer a tristeza. Mantenha a chama do Espírito acesa sobre a sua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.